Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Hoje o nosso tema é a música, que desperta emoções e ajuda na socialização do indivíduo. Vamos conhecer duas pessoas que desenvolveram potencial e talento para a música. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, o guitarrista Jonathan Bastos fala sobre a carreira, os projetos dele e os últimos trabalhos que realizou. E vamos conhecer Tiago Portela, que é baterista e tem deficiência visual. Nossa equipe foi até Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, para conversar com o guitarrista Jonathan Bastos. Jonathan nasceu com má formação congênita nos braços e iniciou no mundo musical ainda na infância. Ele conta como aprendeu a tocar guitarra com os pés e as experiências que a carreira como músico proporcionou a ele. Os dedos dos pés tocam as cordas de uma guitarra apoiada no chão. Entre o primeiro e segundo dedos do pé direito, uma paleta vermelha. Meu nome é Jonathan Bastos, tenho 24 anos, tenho uma má formação congênita nos membros superiores e sou guitarrista. O meu interesse pela música vem da infância. Sou de família de músicos, meu avô, minha mãe, e nascido e criado na igreja, então via os músicos tocando e me interessei pela bateria. E aos 4 anos de idade ganhei uma bateria de criança. Meu avô me ensinou as primeiras notas no piano mais ou menos na mesma época. E mais tarde, aos 15 anos de idade, comecei a estudar guitarra e não parei mais. De início eu não tive professor, então eu ficava tentando tirar som e minha mãe, que já tocava, olhava e não via muito um jeito de fazer funcionar. Mas um dia eu achei um acorde que eu já fazia no teclado, sempre toquei por ouvido, e desse acorde eu fui aprendendo desenhos e posicionamentos no meu instrumento para poder tirar a sonoridade. E é interessante dizer que os instrumentos não são adaptados, eu busquei me adaptar aos instrumentos. Então, no caso da guitarra, a afinação é a mesma, no caso do teclado, não tem uma tecla especial, uma modificação. Na verdade, a adaptação partiu de mim, né? O piano, eu desenvolvi primeiramente um método que eu não uso mais, que era o uso dos braços e o nariz, porque eu era bem mais baixo, então a altura que dava para as teclas era o nariz. E a guitarra, o melhor jeito de se fazer foi tocando com os pés. Então uso bastante o dedão para fazer os shapes de acordes, e ao longo do tempo fui desenvolvendo também os outros dedos para ter um pouco mais de agilidade, habilidade. E a palheta, eu sim uso palheta no pé direito para poder fazer as levadas. Sempre gostei de rock and roll, então sem a palheta eu não conseguiria tirar um som mais pesado, mais forte, firme. Então eu fui me adaptando para poder achar um posicionamento onde eu conseguisse fazer os harmônicos e as coisas mais técnicas, né? Para não ser um guitarrista que toca com os pés, mas um guitarrista. Com a paleta entre os dedos do pé direito, Jonathan toca. O maior desafio foi o período de aprendizagem da guitarra, porque os dedos dos pés são bem mais curtos. Então, por eles serem pequenos, algumas distâncias, né, entre uma casa e outra, os acordes, a montagem de acorde foi bem complexa. Eu sentia dores na panturrilha, sentia dores nos dedos para poder fazer as aberturas e achar uma posição que eu conseguisse alcançar. Mas pela persistência, a prática diária, né, os músculos foram se adaptando e hoje eu não sinto mais nenhum problema. Então, a maior dificuldade que eu tive realmente foram as dores iniciais. Porém, depois de uns 6 meses eu já não sentia mais nada, estava completamente adaptado ao instrumento. Sobre um suporte pedais de efeito, com o pé direito, Jonathan movimenta os botões. Além das minhas maiores influências familiares, né, como meu avô, minha mãe, primos que me deram CDs de rock and roll, eu também sou fã da banda Oficina G3, que é uma banda de rock and roll cristão, e o guitarrista deles, Juninho Afran, é a minha maior referência de guitarra. Quando eu tinha 5 anos de idade,
era o cara que eu assistia tocando e eu queria um dia tocar, conhecê-lo, estar do lado dele. Hoje conheço, tenho o privilégio de já ter me apresentado ao lado dele, de ser amigo. E também componho algumas canções. E além de ser guitarrista, eu tenho um trabalho também como palestrante. Então, nas minhas palestras eu toco as minhas próprias canções, canções autorais, palestras motivacionais para pessoas que não têm perspectiva, que não têm sonhos, mostrando que as dificuldades da vida, na verdade, não são para nos parar, mas para nos fazer ser vencedores, né? Só vence na vida aquele que tem desafio. Então, nessas palestras eu me apresento com músicas autorais e também alguns covers que a gente faz. Jonathan desliza os dedos dos pés nas cordas da guitarra apoiada no chão. Um dos meus últimos trabalhos foi a participação no clipe do Tom Carf com a Aline Barros, tocando a música Pai Presente. Eu fui guitarrista e participei ao lado de outras pessoas também, o Rafael, que é um baterista que não tem o movimento das pernas, adaptou tudo para as mãos, um quarteto, e várias pessoas envolvidas nesse trabalho, onde nós passamos a mensagem de que tudo é possível para aquele que tem fé, para aquele que se esforça e que busca de verdade os próprios sonhos, que as adversidades não são suficientes para imobilizar os nossos sonhos, para parar os nossos sonhos. A estrutura e o apoio familiar que eu tive e tenho foi muito importante para poder trilhar todo esse caminho até o dia de hoje. Meu nome é Simone Vitorino e eu sou mãe do Jonathan. Como mãe, eu me alegro muito de ver a cada dia assim, o crescimento dele. O fato dele ser guitarrista, ele foi convidado para tocar em Londres, junto com outras pessoas que têm algum tipo de deficiência. E foi muito lindo. E através do Jonathan tocar em Londres, o Brasil acabou assistindo e convidando ele para participar aqui das Paralimpíadas. Então, para mim, é uma alegria, uma satisfação muito grande ver ele tocando, indo para tantos lugares, porque foi uma coisa que começou aqui dentro do quarto. No quarto, Jonathan dedilha a guitarra. Simone, de pé, toca violão. À frente de Simone, um teclado e na parede 2 guitarras penduradas. Ao fundo, uma bateria. Eu tive experiências únicas. Uma delas foi a apresentação no encerramento das Paralimpíadas no Maracanã. Eu estive na Argentina me apresentando no programa da Susana Jiménez. Depois estive em Londres para gravar um comercial. Em 2017 eu fiz a minha primeira viagem a Tóquio, foi sensacional. Em 2018 retornei a Tóquio e nesse ano de 2019 eu estive em San Diego, na Califórnia, para participar de uma noite de gala, também para uma fundação que apoia atletas paralímpicos. Uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha história até agora foi a apresentação do Rock in Rio. No ano de 2017, uma equipe foi montada para poder me levar e levaram outros artistas também. E lá dentro, eu nunca imaginei pisar dentro do Rock in Rio, do que é o Rock in Rio, saber de fato o que é. Mas estar lá dentro para contribuir de alguma forma com a minha história, com a minha arte, foi muito especial. Então é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Agora eu vou mostrar para vocês a minha preparação para as apresentações. Essa é a minha guitarra de trabalho e é com ela que eu tenho feito a maior parte das minhas apresentações. Jonathan toca a guitarra apoiada no chão. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, pode me procurar no Instagram, jbastos14. Também tem o canal no YouTube e o Facebook com o mesmo nome, Jonathan Bastos. Lá tem vídeos,
reportagens e materiais sobre o meu trabalho. No próximo bloco, vamos conhecer Thiago Portela, que é baterista e tem deficiência visual. Não saia daí, voltamos já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. 15 anos do Programa Especial. Nós vamos conversar hoje com o Gabrielzinho do Irajá. Ele é cantor, compositor, versador e ator. Gabrielzinho, como você começou a gostar do samba? Eu estava na minha casa tomando banho de piscina. E aí minha avó me levou para conhecer a Dorina. A Dorina falou que tinha uma escola de samba, Filhos da Águia, que ia desfilar. Eu fiquei interessada, eu fiz um samba. Na semana seguinte, eles falaram que eu ia ser o intérprete. Thiago Portela, de 15 anos, é apaixonado por bateria e tem deficiência visual. Em uma sala do Instituto Benjamin Constant, Thiago, uniformizado, toca uma bateria eletrônica. Olá, pessoal. Sou Fernanda Honorato, repórter do Programa Especial e tenho a síndrome de Down. E hoje vou conversar com Thiago Portela, que tem 15 anos e tem deficiência visual, que toca bateria. Oi, Thiago, tudo bem? Como é que você se cantou pela bateria? Sempre foi minha paixão fazer música, ouvir música, sempre gostei de ouvir música. Então, quando eu era mais novo, eu ficava batucando em tudo quanto é coisa, era balde. E depois, quando eu tive 9 anos, eu tive a oportunidade de aprender a tocar. E conta pra mim, como que você começou a tocar bateria? Eu aprendi a tocar bateria na igreja. Eu recebi a oportunidade de uma pessoa que já tocava e ela falou que ia poder me ensinar a tocar, para eu poder substituir ela, inclusive. Você é aluno daqui do Benjamin Constant. Você também faz aulas de música aqui? Eu já fiz aula de música por bastante tempo aqui, inclusive foi onde eu desenvolvi essa questão de tocar bateria. Eu já estava um pouco mais velho, então eu passava as aulas de música praticando e aí voltava aqui até em horários extracurriculares para tocar. O que você mais gosta de tocar? Eu gosto de tocar todos os estilos, sertanejo, pop, rock, tudo quanto é estilo. Com baquetas, ele bate nos pratos e nos tambores da bateria. Bom, gente, agora eu estou com o Cristiano, que é o pai do Thiago, que tem deficiência visual. Como é que é esse orgulho de pai de ver um filho tocando a bateria? Ver o filho tocar é muito bonito, porque a gente vê que é uma etapa vencida, né? Ele foi lá, ele procurou aprender, aprendeu e segue a vida dele ali. Cada coisa que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Quando você percebeu que o Thiago gostava de música? O Thiago desde cedo, né? Desde novinho, ele vivia batendo nas panelas, nas coisas. Tudo que dava na mão dele, ele tirava um som. Então, a minha esposa também já tinha falado, tem que botar ele numa aula de música. E foi quando ele tentou, né? A gente tentou colocar ele numa aula de bateria, só que o professor criou uma dificuldade e disse que não podia e quis cobrar mais caro, enfim. Quando ele teve a oportunidade dele, ele aprendeu de fato. Thiago toca. O que você diria para outras pessoas com deficiência que desejam tocar algum instrumento? Eu queria dizer que, assim, sempre vai ter alguém que vai se negar a te ajudar, como aconteceu comigo. Mas você não desiste. Não desista. Se esse é o seu sonho, não desista. Você corra atrás, que vai ter alguém que vai te ajudar. Em algum momento vai ter alguém que vai te ajudar. Então, e se esforce. O instrumento, ele requer prática, requer treino, qualquer instrumento, não só a bateria.
Mas requer muita prática, então não vai ser de uma hora para outra que você vai aprender a tocar. E não desista, permaneça, persevere nisso. Então o senhor acreditou no potencial dele até hoje? Isso, com certeza. Sempre. Desde pequenininho, né, a gente olha para ele sabendo que ele tem um horizonte. Ele tem, é só dar oportunidade na mão dele que ele vai correr atrás dela. O que mudou hoje na vida do Thiago, assim quando ele começou a tocar a bateria? O Thiago ficou mais concentrado, ele ficou mais comprometido com as coisas dele, porque tocar bateria você tem regra, você tem... É todo instrumento, né? Você tem que estar focado no que você está fazendo, você tem que ter atenção. Então, assim, isso melhorou muito. Coordenação, atenção. Ele ficou mais tranquilo em relação à escola também, que ele era assim, com a idade, né? Meio rebelde, coisa e tal, mas tudo isso foi mudando. Com a bateria ele se modificou bastante. Quando o senhor vê o seu filho tocar, como é que o senhor se sente? É um orgulho, né? É um orgulho pra gente, é um orgulho ver o Thiago tocando, as pessoas comentando e, poxa, caramba, porque a gente já chegou a escutar de uma pessoa que ia assim, achei que ele ia fazer um montão de barulho, e chega lá e vê que o Thiago sabe tocar, que o Thiago toca de verdade, né? Ele não brinca. Pessoal, agora tocou a Kátia, que é a mãe do Thiago. Kátia, e você como mãe, como você incentiva o Thiago? Eu incentivo assim, agora é mais fácil. No início realmente era muito difícil, porque era barulho, muito barulho. E depois a gente foi treinando, foi acostumando. E eu incentivava assim, eu botava música no rádio ou na televisão e pedia para ele acompanhar, né? E assim foi. Então eu boto na rádio e peço para ele tocar e vira uma diversão para mim e para ele dentro de casa, assim. Ele escuta e vai tocando, Titãs, Tim Maia. Ele gosta de bastante música, assim, ele é bem eclético. Então tudo que eu boto, eu falo para ele assim, toca para mim, né? Aí ele vai tocando e eu gosto muito. Como mãe, como é que você se sente vendo hoje o Thiago tocando? Eu fico muito orgulhosa, porque sempre foi o sonho dele. Desde os 3 anos de idade, ele gostava de barulho e aos 9 ele decidiu que ele ia ser baterista, né? Ia tocar na igreja e ele surpreendeu muita gente e toca em qualquer lugar. Sentado, Thiago bate na mesa e em uma raclette. Assim, quando você começa a tocar, como é que você se sente? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no final de semana. É sair da escola e aí eu chego em casa e vou para minha bateria. Meu momento de paz, de tranquilidade, onde eu passo assim, meu tempo. Eu gosto muito. Depois, quando você começou a tocar a bateria, o que te ajudou hoje na sua vida? Eu acho que a bateria ela me ajuda a me tranquilizar, tipo, eu me sinto muito bem quando eu vou para casa e eu sei que vou poder tocar a bateria no meu sábado, é uma coisa que eu espero muito durante a semana. Eu adoro esse momento, assim, sei lá, eu acho que me ajuda a voltar para a escola melhor. De pé, uma mulher observa Thiago bater na mesa. Bom, gente, agora estou com a Márcia Gabriela, que já foi professora de música do Thiago. Vou conversar um pouquinho com ela. Quando você conheceu o Thiago, Márcia? Então, eu conheci o Thiago foi em 2013, quando eu comecei a dar aula no Benjamin Constant. Ele fez parte das minhas primeiras turmas de aula de música para o ensino fundamental. E já naquela época eu observei muito assim, o interesse forte dele pela música. Foi algo que me chamou bastante atenção naquele início. E ele como aluno, como é que era? Nas aulas de música ele era bastante dedicado,
super interessado em todos os tipos de atividades, nas mais diversas atividades, sempre buscando novidades, e também interessados em instrumentos musicais mais diversos e principalmente a bateria, que foi algo que eu também notei pelos relatos dele na aula, nas conversas. Ele já comentava sobre o interesse, já batucava também, usando os recursos que tinha, e depois que surgiu a bateria na sala de aula, isso começou também a ser uma parte mais desenvolvida por eles, inclusive para fazer parcerias com os colegas. Ele fazia conjuntos musicais onde ele sempre estava acompanhando os colegas tocando bateria. Nossa, querido, como é que você ensinou a música para o Thiago? Teve alguma adaptação? Sim, algumas atividades nas aulas, só, por exemplo, descrever e falar não era suficiente, né? Muitas vezes era necessário mostrar, por exemplo, mão na mão, chegar junto e mostrar o gesto, né? Tocando no corpo e mexendo, por exemplo, as mãos dele, se fosse alguma atividade que envolvesse mãos, para se movimentar, ou alguns ritmos também, a gente mostrar próximo ao corpo, né? Então, como as atividades da época que ele fez aula comigo, que ainda era uma época dos anos iniciais do ensino fundamental, eram bastante práticas, basicamente eram demonstrações, né, dos gestos para as práticas musicais. E alguma época que a gente também trabalhou com a parte de leitura de notas musicais na aula, eu trouxe materiais em braille, né, adaptado. Mas eu costumo dizer assim, que também eu aprendi muito com ele, né? Porque como ele trazia essa questão de música na aula, ele também trazia ideias, sugestões, né? Para dar uma noção, ele, quando a gente estava, por exemplo, usando material de escrita do Braille, né? Que é a reglete, a punção, ele pegava aquele próprio material e transformava em instrumento musical. Então, eu comecei também a aprender com o Thiago, né, que a gente poderia transformar materiais do uso deles mesmo do dia a dia em instrumentos para fazer música. Foi bastante interessante também essa troca. De pé, ao lado da bateria, Márcia observa Thiago tocar. E você teve algum desafio para ensinar o Thiago? Então, o que eu lembro, o maior desafio era com relação ao interesse do Thiago por música, que era bastante intenso. E ele sempre interessado em saber mais e mais e mais, e bastante acelerado na aprendizagem em sala de aula. E isso se torna um desafio para o professor, porque o professor precisa preparar sempre mais cartas na manga, porque é um aluno que vem com vários interesses. Então, como professora, também sou uma professora que eu procuro ouvir os alunos, as sugestões, e o Thiago era esse perfil de aluno que eu podia sempre perguntar se ele teria ideias também para sugerir. Foi bastante interessante esse aprendizado meu também com relação à escuta, né? Como hoje você se sente vendo o Thiago tocando? Eu sinto, de certa forma, realizada também, assim, de ter participado, né, dessa formação dele, continuar e manter o interesse com todas as atividades que a escola tem, né, que são muitas. Ele continua com a música, com aquela paixão da mesma época que estudou comigo, continua aí firme e forte. É uma realização também. Você tem algum sonho como baterista? Eu tenho um sonho assim, de tocar em um show que esteja lotado, o público lá, ovacionando. Seria muito legal, cara. O que você diria para outras mães que têm filhos com deficiência para incentivar os filhos? Acredita que eles são capazes, não importa a deficiência que os filhos tenham, eles são capazes. Pode demorar um pouco mais, né, do que o habitual, mas vai valer a pena você ver ele feliz. Ele realizou muitos sonhos aqui. Bom, gente, por aqui eu me despeço, mas a referência está aqui. Cada um pode acreditar em cada sonho de cada um de nós, que temos uma deficiência. E nós somos capazes de fazer um monte de coisa, como eu faço, como o Thiago faz e outras pessoas fazem. Valeu, pessoal. De pé ao lado da bateria, Fernanda dança movimentando o corpo e os braços para os lados. O programa especial de hoje fica por aqui. Qual é a música que você mais gosta?
Conta pra gente na nossa página no Facebook ou nos mande uma mensagem no Twitter ou no Instagram. Você também pode mandar um recadinho pra gente através do nosso site programaespecial.com.br. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!